Vamos começar, vamos lá. Deixa eu cortar a música aqui. Como eu falei para vocês, eu sou sonoplasta, cenógrafo, iluminador, produtor, apresentador aqui, né? Gestor de conteúdo e tudo, né? E se eu não tivesse a Gi me fazendo suporte aqui, eu não estava perdido, gente, né? Vamos lá. Gente, eu vou tratar desse assunto hoje com... Já tratei outras vezes desse assunto sobre tornarmos-nos interessantes de outras formas. Hoje eu quero tratar de uma forma mais completa e quero convidar vocês, nos convidar, a mim, né? A mim, principalmente, porque o que eu escrevo é para eu aprender, né? Eu sou o primeiro leitor e aluno daquilo que eu escrevo, né? Porque para mim aquilo, as minhas escritas são lembretes do que eu preciso fazer antes de mais nada, né? Até quando eu uso a descrição, o texto na segunda pessoa, você faz isso, você faz aquilo, você precisa, eu estou falando esse você é uma forma figurada, porque eu estou me referindo a mim mesmo, eu, né? É como se alguém estivesse falando comigo ali, né? Então eu vou nos convidar hoje a um exame de consciência em relação a muitas coisas que a gente faz que nos tornam desinteressantes, né? O subtítulo do meu mural, que é Foco no Afeto, é o título, o subtítulo é Somos Mais Interessantes do que Imaginamos. Então, lá dentro nós somos muito mais interessantes do que imaginamos. Lá dentro, cada um de nós, dentro de si, é muito mais interessante do que pode imaginar. Então a ideia é descobrirmos-nos interessantes. Como é que a gente faz para se descobrir interessante, não é? A gente tem a certeza de que não é. Agora, alguém vem e fala, poxa, você é muito interessante, a pessoa não percebe. Então, como descobrir-se interessante, né? Não é uma formulinha fácil, até porque se fosse fácil seria uma leviandade da minha parte, né? Aquela formulinha rápida, faça isso que acontece aquilo, não existe isso, né? Mas existe um caminho que você trilhando, se você trilhar do seu jeito e direito, com percepção, você pode chegar lá, nessa percepção de que você é uma pessoa bem mais interessante do que imagina, né? Então vamos lá, eu vou passar a ler aqui e, como sempre, ler e comentar. Hoje eu vou fazer com 3 posts, vou fazer o nosso trabalho aqui hoje, lendo e comentando 3 posts, né? Vamos lá, só profundas vivências de autoconhecimento são capazes de nos tirar de certos estados arraigados de animosidade crônica, né? Só profundas vivências de autoconhecimento, quando cai aquelas fichas, você faz um retiro espiritual, como teve uma cliente minha que fez isso essa semana e teve um insight, a vida dela praticamente mudou, né? Ela teve uma percepção, caiu em si, ela despencou em si, e percebeu um monte de coisa, se percebeu mais interessante, se percebeu um monte de coisa bonita que ela não percebia antes, né? E logicamente, automaticamente ela começou a ver os outros como pessoas muito interessantes também, é automático isso, né? Só profundas vivências de autoconhecimento são capazes de nos tirar de certos estados arraigados de animosidade crônica. Então quando a gente se conhece mais, a gente sai daquela animosidade crônica, que vem do bendito estado de praga que eu venho incansavelmente falando, que é o estado em que a gente se encontra atualmente, né? Não vou falar de novo disso, porque é uma história um pouco longa, mas eu não me furto de falar, tenho o maior prazer em falar, caso na hora dos comentários, lá no final do nosso encontro, alguém queira que eu fale sobre isso, estou à disposição, tá? É só quando nós temos dos convivas a resposta de que nós somos bem-vindos, interessantes e queridos, que aí a gente começa o processo de autoaceitação, que vai fazer, né, que fará a autoestima caminhar para o nível saudável. Quer dizer, quando a gente se sente querido, a autoestima vai para cima, né? Enquanto o mundo nos despreza, dificilmente nós conseguiremos uma boa autoestima. Está justamente aí a questão central, gente. As pessoas só gostam de quem é interessante, mas por outro lado as pessoas só se tornam interessantes quando percebem que são queridas. Então, né, o que fazer? Nem agora, como é que faz? O que faz alguém que sente que ainda não é interessante e precisa, como todo mundo, se sentir querido? O que faz, né? O que fazer aí?
a sugestão é dar o primeiro passo, né? O primeiro passo no sentido de fazer bem ao outro. A gente começa a ser interessante quando a gente começa a fazer bem ao outro. Basicamente tem dois jeitos de fazer isso, tem mais, mas tem basicamente dois jeitos bem marcantes de fazer bem ao outro. Um para puxar o saco e o outro para você exercer a sua vocação legítima de colaboracionismo, que isso é inerente à biologia humana, no sentido de fazer bem ao outro, com foco no bem do outro e não no retorno positivo, senão a relação vira permuta e cai no mercantilismo afetivo. Nem sempre o retorno disso é positivo, muitas vezes porque ao fazer bem ao outro a pessoa é projetiva. O que está fazendo bem ele está fazendo de forma projetiva e não empática. Ele está se projetando no outro. Se eu fosse ele, eu gostaria de receber um apontador. Então aí eu pego, tô apontador. E o outro fala, por que um apontador? Não, mas se eu fosse você eu ia gostar muito, mas peraí, você não é eu. É o que o outro deveria dizer. Você não diz, está implícito, não é? Então isso é projeção. Agora, eu olhar para o outro e falar, puxa, eu tenho um apontador legal aqui, esse aqui é, beleza, um apontador bom. Mas eu vou olhar para o outro para ver se ele está precisando mesmo de um apontador. Não é de um apontador que ele está precisando. Ele está precisando de ele está precisando de um lápis. Um lápis, eu tenho um lápis aqui. Então eu posso oferecer esse lápis que está me sobrando, então eu vou lá e ofereço esse lápis. Poxa, que beleza, obrigado, você me percebeu. Aí o outro passa pela, você é um cara interessante, você é uma pessoa interessante, você me percebe. Você não está centrado no seu mundinho, no seu universo só. Você me percebe, né? Existe uma empatia, né? Aí a pessoa aprende a fazer bem ao outro de forma empática, percebendo o outro, e assim o retorno afetivo pode melhorar. Não quer dizer que melhore, que vai depender também do outro, o nível de consciência do outro, o estado em que está o ego desse outro aí, né? Dessa forma seguem-se vários aprendizados. Por exemplo, isso que eu acabei de falar, de repente o cara lá tem um outro preparo, ele não é uma pessoa muito grata, ou não é muito perceptiva, você foi empático, mas ele não foi perceptivo, ele não soube valorizar o que você fez, né? Então, tem vários aprendizados a partir disso, né? Com o tempo, a pessoa vai notando que percebe melhor e é melhor percebida por pessoas com quem tem maior grau de afinidade. Então, de tanto exercer a empatia, está ocupado em fazer bem ao outro, eu vou percebendo que eu tenho melhor sucesso nisso quando a pessoa para quem eu estou fazendo bem, ou a pessoa que me faz bem também, né, porque a recíproca, essa dinâmica é importante, quando há a maior afinidade entre os dois lados ali. Então a gente tem maior sucesso nesse processo. Aí a gente acaba se aproximando mais dessas pessoas, né? E a saúde relacional aumenta bastante, a autoestima acaba subindo mais ainda, né? Bem mais à frente, mais lá para frente, né? Já se percebendo querida pelos afins e alicerçada por esse amor, a pessoa vai perceber que pode melhorar a saúde também das relações em que exista baixo grau de afinidade. Olha que interessante, gente. Então, de repente, eu treinei, beleza, então estou exercendo empatia com quem eu tenho, 80% de afinidade. Mas com o tempo, eu vou ficando tão cobra nisso, tão bom, tão hábil nisso aí, que de repente eu descubro, não, mas peraí, tem pessoas com quem eu tenho 20% de afinidade, que é pouco, 10%, e dá para exercer uma empatia, né? Bem mais à frente a gente vai perceber que pode melhorar a saúde também dessas relações com que a gente tem baixo grau de afinidade. Não é tão fácil, mas é possível. Se eu encontrar gente com boa vontade relacional, quer dizer, eu tenho pouca afinidade com aquela pessoa, 20%, mas a pessoa tem uma boa vontade relacional. Eu também tenho. Aí vai ficar mais fácil o sucesso da relação, vai ficar mais à mão. Mas aí a gente precisa encontrar gente que tenha boa vontade relacional. Baixo grau de afinidade, a boa vontade relacional precisa ser maior. Porque se eu tenho baixo grau de afinidade, então eu vou ter maior cuidado, eu não vou falar daqueles assuntos que eu percebo que são conflitantes. Eu vou focar a relação nos pontos em comum, naquele conjunto de intersecção. E isto é, focar no grau de afinidade. É bem pequeno, mas puxa vida, se a gente gosta de videogame, por exemplo, então vamos ficar falando de videogame.
Poxa, vai ser um barato, porque eu gosto, você também gosta, a gente fica lá conversando de videogame. Eu sei que tem um monte de coisa que você gosta que eu não gosto, e você sabe que eu tenho um monte de coisa que eu gosto que você não gosta, mas a gente não fala disso inicialmente. De tanto falar de videogame e a gente criar uma comunhão, uma confiança, uma proximidade grande, confiabilidade, fica mais fácil depois a gente estabelecer, ampliar essa relação até para os pontos que não tem tanta afinidade, porque a confiança é maior. Então aí a gente vai falar de pontos que não são tão comuns, mas a gente vai conseguir um negócio que é um patrimônio nas relações, que é o exercício da oposição amistosa. Quando você pensa de um jeito, eu penso de outro, mas a gente não briga. Tudo bem, você pensa como você pensa, eu também penso como eu penso. Porque eu já, de tanto que a gente falou de videogame lá, porque a gente gosta de videogame, né, bastante, então eu já percebi que você é uma pessoa legal, você percebeu que eu também sou, que a gente não briga, que a gente é focado na alegria nas relações, não é? Na saúde das relações, não é? Então aí a gente fica mais à vontade para falar pontos nos quais a gente discorda. E aí eu tenho segurança de que eu vou falar uma coisa que você não concorda, mas que você não vai concordar, porque você não concorda. Mas você não vai brigar comigo, e nem eu vou brigar com você quando você tocar nos assuntos, você formular as suas ideias essas com as quais eu discorde, né? Então nós vamos conseguir um patrimônio imenso, maravilhoso, que é a oposição amistosa. Isso é um patrimônio nas relações humanas. O importante é a percepção da afinidade e manter a intensidade do convívio de acordo com o grau dessa afinidade que a gente tem lá com o outro. Então perceber o grau de afinidade e manter a intensidade do convívio de acordo com o grau de afinidade. Então eu costumo falar em dosagem de convívio. Parece muito racional, isso muito cartesiano, mas não é. É só para lembrar que a gente tem um instinto de percepção que está meio apagado por causa da obrigação social. Você tem que se relacionar do mesmo jeito com todo mundo. Isso não é verdade. Eu não tenho que me relacionar igual, até porque eu posso fazer força para ele, mas não vou conseguir, vai ficar falso, e fica chato, e fica uma coisa artificial. Então eu preciso respeitar o grau de afinidade, né, e medir o convívio, não é medir com reguinha, mas é ter aquele bom senso, aquela percepção. Está um pouco demais para o grau de afinidade que a gente tem. Ou então está um pouco menos para o tamanho, o grau de afinidade que a gente tem, porque a gente sente mais saudade, a gente precisa do nutriente, da troca. Então precisa estar mais com a pessoa, né? Precisa porque não é obrigação, precisa porque a natureza pede a nutriente, a comida, que é o oxigênio relacional, através da relação. Nutriente que entra através do ato relacional. Dito dessa forma que eu falei de numerinhos e tal, fica parecendo muito racional o negócio, mas não é, né? Como eu falei, é apenas a recuperação de uma percepção que é instintiva na gente, né? Mas gente, tudo isso vai depender de um primeiro passo, que é tornar-se desinteressadamente útil ao outro. Pesquisas foram feitas, não sei citar a fonte, me perdoem, não sei citar a fonte, como sempre nos Estados Unidos ou na Europa elas são feitas, né? Eu li sobre pesquisa, infelizmente eu não gosto de falar que foi feita pesquisa e não citar a fonte, mas essa eu não posso citar, mas li em algum lugar, que a maior alegria que uma pessoa pode ter, e elencaram ali tudo, dinheiro, sexo, amor, comida, enfim, poder. O maior prazer que uma pessoa tem é sentir que o que ela tem para oferecer é bem recebido pelo maior número de pessoas. Este é o grande prazer da vida de alguém. Tem os outros prazeres, mas vem em escala menor, de intensidade, né? Então, tudo isso que a gente falou até agora depende de um primeiro passo, que é tornar-se desinteressadamente útil ao outro. É descobrir o prazer de ser útil. Existe um prazer biológico que está escondido em algumas pessoas, em alguns de nós, está mais ou menos escondido, mas entrar em contato com esse prazer biológico de ser útil ao outro, bem-sucedidamente útil ao outro. Não é impor coisas, já isso ficou claro, né? E gente, para a gente ter essa percepção do outro e da gente mesmo, né, a meditação é que é o grande barato que a gente pratica aqui na parte do meio do nosso encontro, né? A meditação é essencial para essa percepção em relação a si próprio e ao outro.
Então, gente, a conclusão para mim, a conclusão dessa exposição aqui, existem várias conclusões que podem ser tiradas, mas a principal e na qual eu quero focar é que ser amado é uma opção. Ah, eu não sou amado porque, sabe, não sei, não tenho muita sorte, as pessoas não gostam de mim, porque não sei o quê. Se eu não trato bem as pessoas, se eu não sou empático, eu não vou ser bem tratado mesmo. Então eu não vou, não vai rolar. As pessoas não vão chegar, ah, eu entendo que você é tímido, que você é mal-humorado, porque você tem seus motivos lá, né, na infância, você tem motivo disso e aquilo. Eu sei que você é um porco espinho, mas eu adoro você. Pode me espetar à vontade, porque você é um porco espinho só na superfície, por dentro você é fofinho demais. Então eu fico focado na sua fofura interna, e mesmo não tem importância você me espetar com os espinhos que você tem. Não existe isso. Não existe isso, não é? Então é preciso que a gente sempre perceba que quando eu não estou sendo amado o suficiente para mim, o quanto seria saudável para mim, é porque eu não estou sendo interessante para o outro. Poxa, mas eu vou gravitar em torno do outro, mas que saco, eu vou ficar atendendo todo mundo. Não, se eu faço com a intenção de ser amado, aí ferrou. Agora, se eu faço com a intenção, conectado com a minha vocação de ser bem-sucedidamente útil ao outro, isso me traz uma satisfação natural. Do mesmo jeito que beber um copo d'água quando você está com sede. É natural. E é preciso que a gente descubra isso. A meditação é um caminho para isso. Então a conclusão dessa primeira parte aqui, gente, sobre o tornar-se, descobrir-se interessante, ser amado é uma opção. Depende de uma atitude minha, depende de uma postura minha em relação ao outro, ao mundo. A outra observação que eu faço aqui é um outro post também, mais curtinho, que é assim, quanto mais despótico, isso é uma outra questão, né? Quanto mais despótico você for consigo próprio, mais ferina será a sua crítica e o seu julgamento para com você mesmo. E naturalmente para com os outros. Quer dizer, quanto mais você for rigoroso para com você, você vai se achar mais um lixo do que querem que você se ache. Querem aqueles que estão em estado de praga, ou seja, praticamente todos nós, né? Então quanto mais ferino, quanto mais você atender essa solicitação de rigor, de excesso de rigor em relação aos outros, em relação a si próprio, você mais vai ser assim com os outros. Isso vai medir a dimensão do inferno em que você transforma a sua vida. Porque tem gente que reclama, nossa, minha vida é um inferno, porque todo mundo me trata mal, porque não sei o quê, porque as pessoas são estrupícias, as pessoas são mal-humoradas, não sei o quê. Dá uma olhadinha em você. Quando eu falo você, eu falo eu também, tá? Eu dou uma olhadinha em mim também, dou uma olhadinha no espelho e falo, como é que eu estou sendo? Arli, como é que você está sendo? Né? As pessoas estão meio estúpidas com você, puxa vida, nossa, mas que dia estranho, né? Eu acordei parece com um pé esquerdo, acordei meio torto, com azar. Eu acordei com azar, porque as pessoas estão me olhando torto. Aí eu preciso parar no espelho e dar uma olhadinha para ver a minha cara. Como é que está a expressão do meu olhar, principalmente do olhar? Como é que está a expressão do olhar? Se eu estou com riso fácil, se eu estou bem-humorado, eu vou descobrir que eu estou em péssimo humor. E aí isto aqui fala muito, gente. Isso fala mais do que qualquer coisa. As pessoas batem o olho e numa fração de segundo elas decodificam. Não em nível intelectual, sensorial. Elas sentem quem você é naquele momento, né? E aí se aproximam ou se afastam, né? Então, dando uma reledinha aqui, quanto mais despótico você for consigo próprio, guarda isso, gente, porque tem muita gente que tem um alto rigor excessivo, isso é um inferno, isso é doença à vista. Quanto mais despótico você for consigo próprio, mais ferina será a sua crítica e o seu julgamento para com você mesmo e naturalmente para com os outros. E isso mede a dimensão do inferno em que você transforma a sua vida. O desassossego, a insegurança e o temor serão os seus inseparáveis companheiros. Desassossego, insegurança e temor, né? A sua vida estará focada no medo. Por outro lado, agora, quanto mais generoso você for consigo próprio, mais construtiva será a sua crítica e saudável o seu entendimento de você mesmo e dos outros. A paz de espírito, que não significa calmaria, tédio, marasmo, né? A paz de espírito, a segurança e a coragem serão suas inseparáveis companheiras, naturalmente. Você não vai precisar fazer força para que isso aconteça. A sua vida estará focada no afeto.
Ao invés de julgamento, essa é a conclusão deste outro post aqui, ao invés de julgamento, entendimento. Ao invés de julgar, entender. E agora, por último, o último post para elucidar tudo isso, que é voltando agora para a dedicação a si próprio, para eu me perceber, para que eu me perceba, e aí eu consiga ser interessante. Se você se dedica com seriedade e persistência a uma determinada coisa, pode imaginar, se sua profissão, se você é um engenheiro, se você é uma costureira, se você é um cozinheiro, enfim, o mecânico, o que for médico, né? Se você se dedica com seriedade e persistência a uma determinada coisa, você acaba sendo bom naquilo. Para ser bom em ser você mesmo, você também tem que igualmente se dedicar a isso. Então, eu sou do jeito que eu sou, eu vou indo, vou levando a vida, deixo a vida me levar. Não é bem por aí. Não é? Nós precisamos de uma dedicação em relação a nós mesmos para que a gente se torne cada vez melhor em ser a gente mesmo. Porque nós somos, como se fosse uma caixinha de surpresas, uma dentro da outra, e a gente vai descobrindo coisas, e com isso vai melhorando, a vida fica melhor. Sendo bom em ser você mesmo, você estará mais habilitado a ser excelente em qualquer coisa que você escolher. Porque você vai perceber o que gosta de fazer antes mesmo de começar. Porque o seu amor às coisas vai estar aflorado, vai estar ali, expresso, explícito. Então, sendo bom em ser você mesmo, você vai estar mais habilitado a ser excelente em qualquer coisa. Então não precisa se preocupar, eu preciso aprimorar essa minha habilidade aqui. Tudo bem, você toca um instrumento, você costura, então você precisa ter a técnica, conhecer a técnica. Agora, antes de mais nada, você precisa ser bom em ser você mesmo, porque aí você vai... A compreensão da técnica, a instalação da técnica como conhecimento e habilidade vem muito mais fácil, acontece muito mais fácil. Muito mais você sendo bom em ser você mesmo, você se percebendo mais, não é? E aí você vai perceber as coisas que você gosta antes mesmo até de começar, porque você vai sentir, você vai olhar para uma determinada atividade e vai dizer, nossa, é aquilo ali que eu gosto. E vai fazer aquilo lá. Sendo bom em ser você mesmo, aí você será bom na prática daquela coisa que você gosta. E a conclusão disso aqui é a seguinte: a meditação revela você a você mesmo. Então eu preciso me conhecer, não é? Como eu preciso me conhecer para conhecer o outro e me tornar uma pessoa interessante, exercendo a empatia e sendo útil ao outro, não é? Para que eu me conheça, meditação, prática do silêncio físico, mental e emocional, não é? Agora, gente, eu queria convidar todos nós aqui, o primeiro da fila que sou eu, a fazermos juntos aqui um exame de consciência. Aqui tem uma série de frases que eu fiz e eu fiz sem muita elaboração. Eu peço que vocês não reparem, porque eu fiz isso aqui um pouco antes de começar o nosso encontro. Eu falei, puxa vida, vou fazer aqui uma explanação sobre tornar-se interessante, mas tem aquelas coisas que eu vejo nos meus atendimentos diários, nos meus convívios pessoais e principalmente em mim, né, as falhas que acontecem com a minha pessoa, no exercício da minha pessoa, e que é bom a gente ter fazer esse follow-up, esse check-up, fazer um check-up de coisas que eu faço ou que eu não faço, não é? Então é um resuminho, né, para descobrir-se interessante, né, para você ir cavando lá dentro de você, para você começar a ter empatia, você começa a ser útil ao outro, empaticamente, você percebe que o outro gosta de você, e aí você se descobre uma pessoa interessante. Você não se torna uma pessoa interessante, você se descobre uma pessoa interessante, porque você é, eu sou, só a gente não sabe o quanto. Então a gente fazendo essas coisas, é a filosofia do coaching, do treinamento, você descobre que você é interessante. Então, vamos lá, gente, são algumas colocações aqui. Para que eu me descubra um ser interessante, a primeira coisa que eu preciso fazer, como falei aqui, reforçando, é ser útil ao próximo. Mas não como uma obrigação, não como uma tarefa árdua, é descobrir o prazer disso. Ser útil ao próximo. Não falar mal dos outros. Quantas vezes eu falei mal dos outros hoje? Eu convido todos nós aqui, né? Estamos aqui em 37 pessoas, 38 comigo. Vamos pensar aqui, né? Quantas vezes eu falei mal dos outros hoje? Fala mal com maldade, né?
Não aquela crítica construtiva que você faz em relação a um governante ou a um professor e por aí afora, né? Quantas vezes eu fiz fofoca no dia de hoje? Quanto eu fui fofoqueiro no dia de hoje, né? Quantas vezes eu fui invasivo, invadi o outro, fui intrometido, não é? Quantas vezes hoje eu desabafei, aproveitei um Cristo qualquer aí para desabafar em cima dele e não desabafei com ele? Quantas vezes hoje eu desabafei, eu arrumei uma pessoa qualquer, pode ser um cachorro, um papagaio, um gato, pode ser um funcionário hierarquicamente inferior, né, a você, que você de repente usou para desabafar nele, não com ele, né? Quantas vezes eu desabafei com algumas pessoas? Ok, tudo bem aí, mas o quanto eu abusei disso? O quanto eu uso aquela pessoa X lá para desabafar? Eu ligo o telefone, porque sabe, a vida, o negócio pra mim tá complicado. Lembra aquele problema que eu falei ano retrasado, não resolveu ainda, porque... E enche a paciência do coitado, que por uma questão de inabilidade relacional, não consegue botar dignidade, o espaço pessoal em relação a você, e aguenta você falar. Ele patrocina essa sua atitude também indigna, nossa atitude também indigna, né? De ficar usando o outro, estou desabafando com ele, não nele, mas eu estou usando a pessoa. Isso é usar a energia do outro. Quantas vezes hoje eu usei a energia dos outros? Quantas vezes hoje eu fiquei sugando a energia de uma pessoa? Não queria dar nada para aquela pessoa, mas queria pegar a energia daquela pessoa para mim. Porque eu tive preguiça de fabricar a minha energia, de gerar a minha própria energia. Quantas vezes hoje eu falei demais? Por exemplo, eu agora estou falando demais, mas é que é uma explanação, então eu tenho que falar aqui. Eu estou medindo, tem um reloginho aqui, bateu uns 40 minutos aqui, eu tenho que parar. Senão é demais, né? Demais para o que é proposto aqui. Mas quantas vezes eu falei demais mesmo hoje, demais, de abusado, o outro não está tão interessado, já está com aquele olhar meio distante, já está suspirando e eu estou lá, falando, não estou nem aí, eu não estou sendo empático, não é? Estou sendo projetivo. Ou às vezes nenhuma das duas coisas, eu estou sendo totalmente egoísta, estou querendo falar, estou querendo usar o ouvido do outro lá, literalmente de depósito de lixo. Quantas vezes eu falei demais nesse sentido hoje? Quantas vezes eu fui repetitivo? Quantas vezes eu tenho sido repetitivo de falar um milhão de vezes a mesma coisa, ficar repetindo, 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 repetindo? O quanto eu não sei ouvir o outro? Quanto eu não sei ser imparcial, deixar o outro falar, saber se é um desabafo, saber se é uma exposição de uma tese, se é para eu dar opinião ou não, às vezes o outro quer só falar. Né? Quantas vezes eu não fui educado hoje? Com licença, por favor, desculpe, por gentileza. Quantas vezes, isso aqui, gente, é talvez o mais grave de tudo aqui. Quantas vezes hoje eu entendi que a intimidade justifica a grosseria? Quando eu trato com uma pessoa pela primeira vez ou pela segunda vez, eu sou super formal e muito educado. Pelo menos assim, a maioria das pessoas é instruída para isso, né? E consegue isso com algum sucesso. E aí a pessoa é educada com aqueles contatos mais formais. Aí quando entra na informalidade, quando você mora com a pessoa, quando você vive com a pessoa, quando é irmão, é parente e tudo, o quanto eu estou entendendo que intimidade justifica grosseria. Eu posso destratar o outro do mesmo jeito que eu me destrato, porque tenho baixa autoestima, como todos nós temos, então aí eu fico destratando o outro, porque tem muita invasão na parada, tem muita coisa mal resolvida que não foi conversada, não é? Então, o quanto hoje eu agi entendendo que a intimidade ela justifica a grosseria, porque a intimidade não justifica a grosseria, nada justifica. Quantas vezes eu fui projetivo hoje, fiquei me projetando nos outros, fiz um julgamento do outro, me projetando, me colocando no lugar dele, ao invés de ver como ele está. Quantas vezes hoje eu tive aquela inveja destrutiva? Miserável, ele conseguiu uma coisa que eu não consegui, olha só, nossa, se eu tomar que ele perca tudo isso. Quantas vezes eu fui inconfidente, eu fui indiscreto hoje? Quantas vezes aconteceu de alguém, semana retrasada, ter me contado um segredo, eu pego, estou conversando com uma pessoa e conto, passo adiante aquele segredinho que não vira mais um segredo, começa a ficar público.
Ah, mas não tem importância, essa pessoa não tem nada a ver com aquela pessoa ali, ela não vai saber nada, e eu estou falando o nome da pessoa, que eu posso contar o fato e não contar o protagonista, não é? Tudo bem, eu estou sendo discreto, mas dar o nome do protagonista, complicado. Quantas vezes eu me intrometi na conversa dos outros sem pedir licença? Quantas vezes eu vejo no Facebook uma pessoa que é amiga de outra pessoa, próxima, íntima, ela comentando, falando de um assunto até meio particular, meio íntimo, não é? E de repente vê uma outra pessoa que há muito pouco tempo é amiga, ela entra lá e dá aquela travessada bacana, aquela absolutamente invasiva, indiscreta, não é? Quer dizer, tipo, é como se fosse num coquetel, né? O Facebook é como se você estivesse na rua, a rede social é como se estivesse todo mundo na rua. Aí tem espaço pessoal, você está conversando com uma pessoa, chega um amigo seu, mas não é amigo da outra pessoa, ele vai pedir licença, ele vai chegar discreto. Mas tem pessoas que não têm essa sutileza, já chega na intimidade total, desconsiderando, falando coisas íntimas suas na frente de uma pessoa que ela nem sabe o grau de intimidade que ela tem com você. Então essa indiscrição, essa inconfidência, essa intromissão, né? Quantas vezes eu fui intrometido hoje? Quantas vezes eu fiz isso no dia de hoje? Quantas vezes eu falei o que eu penso, mas sem educação? Eu sou muito sincero, eu falo o que eu penso, não quero nem saber. Você está invadindo, né? Nós estamos invadindo quando agimos dessa forma. A gente está deixando tudo isso, gente, se feito dessa forma que eu estou falando aqui, faz com que a gente se torne muito desinteressante. Quanto mais eu sou dessa forma, desse jeito aqui, mais sozinho eu vou ficar, mais indesejável eu vou ser. Quantas vezes eu humilhei pessoas? Às vezes um garçom, o jeito de você falar com um garçom. Às vezes você está estacionando o carro, então você vai pegar a chave do seu carro com o manobrista e você humilha o cara. Ou você está conversando com alguém, chega uma outra pessoa presente e você trata a pessoa com desdém, você de uma certa forma humilha. Nós, né? Estou dizendo nós, não é? Quantas vezes é para a gente fazer essa pergunta para a gente mesmo, não é? Quantas vezes eu hoje fui mal-humorado, eu deixei prevalecer o amor, porque eu estou atravessando uma situação que está me complicando muito, está sendo muito chato e tudo, e isso meio que toma conta, eu não estou conseguindo focar na alegria, não estou conseguindo gerar bons sentimentos para gerar um futuro legal, eu estou debaixo da encrenca e tal, então os outros que se danem. Eu estou muito mal-humorado, então quer chegar perto de mim hoje, hoje eu estou um porco espinho, então aguenta. Me torno desinteressante, não é? Aí, eu estou plantando o quê? Rejeição. Estou plantando rejeição, e lá na frente vai doer. Vai doer, a gente vai ficar mal com isso. Ao contrário, se eu estou mesmo numa situação difícil, numa situação ruim, é melhor mudar o astral. Mas a situação não mudou, eu mudo o astral, eu vou dar risada de alguma coisa, eu vou conectar com alguma coisa legal, não importa o que, eu vou mudar o meu astral. Aí conheço uma pessoa, falo com uma pessoa, sou agradável com a pessoa, ela também é agradável comigo, se não for eu fico longe, mas a grande probabilidade é dela ser agradável comigo. E de repente, como todos nós somos colaboracionistas, e se eu estiver sendo colaboracionista com essa pessoa, de repente a colaboração que ela tem para me dar pode até me tirar desse problema. É uma palavrinha que ela pode dar, ou uma indicação, ou qualquer coisa, pode me tirar, pode resolver a minha questão. Quantas vezes hoje eu fui gozador? Eu aproveitei para tirar um sarro da cara de uma pessoa. E aí entra a questão, a grande diferença de estar bem-humorado não é ficar gerando piadinha às custas da desgraça alheia. Ou seja, você pega entre aspas, o defeito do outro e começa a tirar um sarro da cara do outro em relação ao defeito do outro. Isto aí é gozação, não é? Então, mais tecnicamente, quantas vezes eu fui sarcástico hoje? O humorista gozador, que eu não chamo de humorista, é um gozador, ele usa de ironia e de sarcasmo. Faz a gente dar muita risada e tudo, mas é aquela risadinha que deixa uma sensação meio azeda. Um negócio meio azedo, porque o tempo todo está gozando da cara do outro. Ele não ri de si mesmo. O bom humorista e a boa pessoa ri de si própria, né? A pessoa saudável, boa pessoa é um negócio meio maniqueísta. Pessoa saudável ri de si própria. Quantas vezes eu fui sarcástico? O que é sarcasmo? Na definição do dicionário aqui, eu pesquisei vários dicionários para eu pelo menos deixar bem claro o que eu quero dizer por sarcasmo, não é? É a manifestação intencional, malévola, irônica ou maliciosa por meio do riso, de palavras, de atitudes ou gestos,
com que se procura levar ao ridículo ou expor ao desdém ou menosprezo uma pessoa, instituição, coisa, etc. e até mesmo sentimentos de pessoas, né? Então o sarcasmo é isso. Quantas vezes eu fui irônico hoje? O que é a ironia? Muito parecido. É um modo de exprimir que consiste em dizer o contrário. Tipo assim, a pessoa engordou, você fala, nossa, você emagreceu, né? Você emagreceu, né? Então, assim, é um modo de exprimir-se que consiste em dizer o contrário daquilo que se está pensando ou sentindo, ou por pudor em relação a si próprio, ou com intenção depreciativa e sarcástica em relação a outrem. Nossa, a pessoa engordou. Nossa, mas você está magro, não? Você está bem magro, né? Assim, quantas vezes eu ri de mim mesmo hoje? Isso me torna interessante. Para mim e para os outros também, né? Quantas vezes eu me meti nas conversas alheias sem pedir licença, não é? E fica a sugestão, toda vez que a gente quer dar, porque a gente quer dar um palpite muitas vezes, precisa, e percebe que o palpite ali vai ajudar, então a gente pede licença, olha, posso dar um palpite, posso dar uma opinião, fazer uma sugestão? Aí, em tendo sido autorizado, a gente faz a sugestão. Gente, então essas perguntinhas aqui, se a gente fizer um follow-up diário com essas perguntinhas aqui, eu acredito que em pouco tempo a gente elimina aquilo que a gente tem. Cada um de nós tem um tanto disso aí, eu tenho um tanto disso aí, cada um de nós tem um tanto, 20%, 20%, 80%, 100%, sei lá. A gente elimina, se a gente botar reparo, como fala o caipira, né? Põe reparo, que aí a gente nota a coisa, aí fica mais fácil trabalhar. Então, se a gente colocar reparo nisso e pesquisar, eu fui irônico tal hora com tal pessoa, nossa, eu humilhei tal pessoa, nossa, eu não queria, mas eu humilhei. É fazer aquele exame de consciência, né? Na verdade é um follow-up, para ver como é que eu estou relacionalmente. Qual é a força da minha candidatura a ser uma pessoa interessante? Dependendo da resposta num determinado dia, nossa, se depender do dia de hoje, eu não vou ser uma pessoa interessante nunca, mas tem o dia de amanhã, tem depois, tem o momento seguinte, não é? Gente, então com isso eu espero ter passado aqui para nós todos, para mim principalmente, a ideia de que a gente se descobre interessante, e é um trabalho, a gente tem que se dar esse trabalho para se descobrir interessante, para poder exercer esta, entre aspas, estou criando o termo, para exercer esta interessância, tá? Ok? Muito bem, gente, eu acho que isso dá pano para manga para a hora dos nossos comentários e perguntas aqui. Vamos passar para a segunda parte do nosso encontro, que é o momento da meditação, o momento